Oi, pessoal, boa noite. Desculpa, eu estava sem som e agora instalei o microfone e estava errado. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu vou começar de novo a live aí que estava sem som. Meu nome é Luiz Alberto Schlittler, eu sou oncologista há 20 anos e hoje, 10 anos, me dedico basicamente à parte gastrointestinal dos tumores de esôfago, estômago, pâncreas, fígado e vias biliares e intestino. Então, obrigado pelo apoio de todos vocês em realizar essa live. Queria agradecer a doutora Raquel também pelo apoio, sempre para mim fazer essas lives junto com ela. Ela faz depois das 8 horas, eu faço um pouquinho antes. E todo o pessoal da Iodo Marketing que trabalha com a gente aí é fantástico aqui em Passo Fundo. Então, todas as terças-feiras, às 19 horas, por 30 minutos, eu vou responder os questionamentos aí que vocês mandam pelo Instagram, pelo WhatsApp, e também responder as pessoas que fazem presença aí durante a live. E é um estímulo muito grande, porque muitos pacientes e principalmente seus familiares mandam as dúvidas, e eu acho que responder elas ao vivo se torna muito mais interessante, muito mais agradável aí. Então, todas as terças-feiras, aguardo vocês às 19 horas. Nesses 3 ou 4 dias que a gente disparou a live, tiveram mais de 40 perguntas de seguidores. Vou tentar conectar elas todas para tentar responder a todos vocês. Tá? Então, vamos começando pela primeira. Se o câncer é familiar, isso é uma das dúvidas mais comuns do consultório. Como é que eu posso responder isso? Uma a cada 3 pessoas, uma a cada 4 pessoas vai ter câncer na sua vida. Possivelmente a maioria vai ficar bem, realmente a chance de cura hoje é muito alta, mas uma a cada 3 ou 4 terá câncer. Então hoje uma família, que é bastante comum aqui no Rio Grande do Sul, principalmente os italianos, aí tem 10, 15 pessoas eventualmente, então a gente vai ter aí 3 ou 4 casos. Então é bastante comum vocês acharem que isso é alguma coisa familiar ou hereditária. Mas, na verdade, a disseminação hereditária, quer dizer, o pai e a mãe passarem o risco para o filho, acontece em média em 5% das vezes. 95% dos casos são doenças que acontecem durante a vida por fatores externos, que vêm de fora, não é num fator interno que nasceu com ele. Todo erro ele é do DNA, né? Então, tanto o fator hereditário, que você nasceu com ele, vem um erro no DNA, como quando o mais comum, 95% dos casos, vem de fatores externos. Então, cigarro, uso abusivo de álcool, a falta de exercícios físicos, obesidade. O sol, por exemplo, é um deles, que causa câncer, e a própria idade. À medida que a gente vai ficando velho, a gente vai tendo um risco maior de desenvolver câncer. Então, só 5% são hereditários. Mas é importante, e a gente realmente faz isso durante o atendimento, todos os casos de câncer gastrointestinal devem ser avaliados por um geneticista, um médico que trabalha com genética para saber se isso tem um risco da família ter. Isso é importante porque, na média, a gente vai fazer uma endoscopia, por exemplo, uma colonoscopia aos 45 anos de idade, seria a recomendação atual para todas as pessoas. Se a gente tem realmente um risco de uma doença familiar, muitas vezes essa colonoscopia pode ser indicada antes, aos 20, 30 anos de idade. Então, cada doença tem a sua maneira, vamos dizer assim, de avaliar. Então, saber se eu tenho o risco de ter a doença é importante, porque eu posso antecipar os exames. Isso eu acho que é bastante comum na história do câncer de mama, né? Angelina Jolie, que fez cirurgia nas 2 mamas por ter um risco maior de câncer de mama. Eventualmente tem remédios que a gente pode usar para prevenção. Então é importante saber para os filhos, para os irmãos, enfim, e para aquela própria pessoa, porque existe uma síndrome, que é a síndrome de Lynch, que causa câncer de intestino, por exemplo, ela causa outros tipos de câncer, câncer de estômago, câncer de pâncreas. Então, mesmo aquela pessoa afetada pelo câncer de intestino pode fazer outros exames para realmente saber se não vai ter outro tipo de câncer. Então, a parte hereditária é importante, acontece em 5% dos casos, todos os pacientes nossos devem fazer uma avaliação genética, tá? Mas 95 são fatores que a gente pode evitar, fatores que nós temos contato com a vida. O único que a gente não pode evitar é a idade, né? Que não tem como mudar. Mas o tabagismo, o uso do álcool, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, enfim, são vários fatores que podem ser evitados durante a nossa vida, e isso diminui realmente o risco de câncer. Da minha parte, o câncer de intestino
é um dos principais ou mais afetados. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Passou. Só me dá um segundinho aqui. Meu pai faleceu de câncer de pâncreas. Como posso saber se tem um risco maior? Bom, era mais ou menos o que a gente estava falando, Raquel. Se você tem um familiar com câncer de pâncreas, claro, a prioridade é primeiro fazer o tratamento dele, né? Ver se ele tem indicação de cirurgia, quimioterapia, mas todos os pacientes, mesmo com câncer de pâncreas, devem ser avaliados para a parte genética ou hereditária. Então a gente primeiro deixa passar aquela situação inicial, situação mais tensa, enfim, coloca as coisas em ordem nesse paciente e a gente tem testes para saber isso. São testes ou análises feitas na biópsia do pâncreas ou eventualmente teste de sangue ou até mesmo de saliva que a gente consegue ver ou analisar detalhes do DNA e aí conseguir responder isso para vocês se essa parte genética ou hereditária pode estar acontecendo. Vamos lá mais um pouco. Então, outra pergunta, se eu tenho câncer, qual a diferença entre quimioterapia, né, e imunoterapia? Então, o câncer de estômago, né? O câncer de estômago é uma doença bastante comum aqui no Rio Grande do Sul, principalmente por causa dos hábitos dos gaúchos, né? O tabagismo, o sedentarismo, o refluxo, doenças gástricas, enfim, que aumentam o risco desse câncer aqui nos gaúchos. E a alimentação também, talvez não por comer carne vermelha, mas pelo excesso de carne vermelha. Então é importante talvez ter uma alimentação mais adequada. Na questão do câncer gástrico, o principal tratamento realmente é a quimioterapia. Nós temos mais de 100 tipos de câncer. Então existem medicamentos, ou principalmente eu chamo uma mistura de medicamentos, são protocolos que a gente mistura vários tipos de quimio. Então para câncer gástrico, por exemplo, tem uma mistura de 3 remédios ou até de 4 remédios. Esses 4 remédios, vamos tentar utilizar de boa essa palavra, são venenos contra o câncer. Eu escolho qual o remédio, qual herbicida passar numa praga específica, né? Esse é o nosso tratamento base. O câncer gástrico tem mais ou menos 60%, 70% de chance de ser controlado com esses remédios. Não é incomum a gente fazer ele antes da cirurgia, primeiro quimioterapia e depois a cirurgia, com uma chance de cura hoje que realmente supera os 50%, 70%. É bastante alta comparado aos 30% que nós tínhamos antigamente. Mas tínhamos alguns tumores do estômago, e talvez por isso a pergunta, em que a gente notava que a quimioterapia não funcionava muito bem, funcionava talvez com índices menores, e nesses tumores nós fomos analisar uma mutação chamada instabilidade microsatélite, quer dizer, eu vejo no tumor daquele paciente, naquela biópsia que ele tem, uma possibilidade de usar imunoterapia. A imunoterapia é bem diferente o mecanismo de ação, né? Então eu vou brincar que a quimioterapia queima a célula, ela realmente mata a célula por ser forte ou ácida, vamos dizer assim, e a imunoterapia tem um estímulo muito mais inteligente. Eu pego o sistema imunológico dessa pessoa, quer dizer, por que o câncer se desenvolveu? Se desenvolveu possivelmente porque o sistema imunológico dessa pessoa não atacou a doença, ou não combateu ela. Assim como vocês podem ter uma infecção e o sistema imunológico é ativado contra essa infecção, a gente hoje pode ativar o sistema imunológico contra a doença. Então tem mais ou menos 15% dos tumores de estômago, tumores gástricos, em que nós fizemos essa análise nessa biópsia e a imunoterapia ativa o sistema imunológico. Outra maneira que eu brinco ou explico para os pacientes é como treinar, enfim, um cachorro, uma segurança, assim, eu treino ele contra aquela célula. Então, geralmente, depois de alguns meses, o sistema imunológico consegue reconhecer o câncer e, se independente onde ele está, se está no fígado, no pulmão ou espalhado, e a imunoterapia faz o sistema imunológico dessa pessoa combater a doença. Ah, não, mas então meu sistema imunológico é fraco. Não é bem a palavra, não é que ele é fraco, ele simplesmente não achou o tumor, né? Ele foi buscar, não achou, não reconheceu e acabou voltando. Então a imunoterapia é muito mais inteligente, ela é muito mais eficaz no câncer gástrico que tem essa possibilidade, a gente tem que analisar em todos os pacientes nossos. E uma outra coisa fantástica é que depois de 2 anos de tratamento, então a gente tem que fazer medicação por 2 anos, e isso pode ser suspenso. A gente pode suspender a imunoterapia do paciente e o paciente mantém aquele sistema imunológico ativo e ele pode ficar curado da doença. Isso não é incomum, está sendo a rotina em muitos tumores.
principalmente câncer de pulmão e melanoma. Isso é muito, vamos dizer assim, fácil ou muito resolutivo. E para câncer gástrico e câncer de intestino, a gente tem dados muito interessantes. Uma outra maneira de falar isso para vocês, então, para quem quer conhecer um pouco da imunoterapia, do estímulo da célula imunológica, no câncer de reto ou no câncer de intestino, ali na parte final do intestino, a gente sempre tem aquela conversa, né, de colocar bolsa de colostomia, de cirurgias muito grandes. É um órgão, uma localização muito ruim, em que os tratamentos acabam realmente sendo bastante tóxicos. Nos Estados Unidos, aí no Hospital Memorial, eles fizeram um teste com a imunoterapia em 23 pacientes que tinham essa alteração genética aí que a gente falou, que é a instabilidade multissatélite. A taxa de resposta desse paciente foi 100%. Todos os pacientes, hoje já tem mais de 40 pacientes sendo tratados com imunoterapia, todos eles responderam, não precisaram fazer cirurgia, nem químio, nem radioterapia. Quer dizer, todos os pilares nossos que antes nós usávamos para o tratamento dessa doença foram resolvidos com um teste com um tratamento diferente. Nós temos aqui em Passo Fundo 3 pacientes com essa alteração e que estão fazendo imunoterapia. Em 6 meses, todos entraram em remissão, ou todos estão curados da doença. Então, é um número fantástico. Tá, mas e naqueles outros pacientes que não têm essas alterações? A gente está estudando cada vez mais para conseguir ativar o sistema imunológico, então, nos outros pacientes. Existem dados aí, então, em 60%, 70%, a gente está conseguindo com outros medicamentos. Agora, no Congresso americano, foi provado realmente que mesmo aqueles que não têm estabilidade multissatélite conseguem ter respostas importantes. O resumo, talvez, disso é que todo paciente deve ser avaliado pela parte hereditária e na biópsia dele a gente tem testes ou análises para saber qual o melhor tratamento para fazer, se é a quimio ou imuno. Por isso que talvez pela pergunta do seguidor, ele fala, qual a diferença da quimio e qual da imuno, por que um fez quimio, por que imuno. Isso vai realmente de testes genéticos específicos. Então vamos para uma outra pergunta. Legal ver meus pacientes todos juntos aí, parabéns, muito legal. Quimioterapia para câncer de intestino, causa infertilidade? Então, bem interessante. O paciente que tem câncer, pelo menos durante o tratamento, ele não pode gestar, né? Ele não pode ter filhos durante o tratamento, porque existe um risco aí de quase 30%, 40% do bebê nascer com problemas congênitos, tá? Então, se a pessoa tem um câncer, a gente primeiro faz o tratamento, mas geralmente a nossa quimioterapia da parte gastrointestinal, ela não causa infertilidade, ela não machuca, vamos dizer assim, tanto a parte masculina, que é os testículos, como o ovário. Talvez aconteça uma alteração da fertilidade transitória. Como assim? A gente pede, então, para a pessoa em tratamento não fazer ou não ter filhos durante o tratamento e durante mais ou menos um ano depois, tá? Então isso é importante porque a gente tem talvez alterações hormonais, mais do que lesão no ovário, no testículo, que podem causar uma dificuldade, vamos dizer assim, de espermatogênese e de ovulação. Então a gente prefere que a pessoa, durante o tratamento e um ano depois, evite. Depois disso ela pode ter filhos normalmente, a gente não tem um problema com isso e geralmente, na maioria dos casos, não causa infertilidade. Um cuidado muito grande é quando a gente fala em radioterapia. Radioterapia é tipo um laser, para quem não tem esse contato, a gente faz, vamos dizer assim, em tumores de intestino. Se essa radioterapia pegar o útero ou machucar o útero, daí a mulher vai ter dificuldade. Então, mulheres em idade fértil que têm problemas, por exemplo, na pelve, né, no reto, a gente evita bastante a radioterapia para ela não ter problemas na fixação depois do óvulo no ovário. Seria mais essa questão, mas fertilidade ela não perde, ela pode fazer o tratamento sem maiores problemas. A Renata, abração para ti, muito bom. Lembro com muito carinho do teu pai, tá? Não precisa agradecer. Então, outra pergunta: se o câncer de intestino com metástases no fígado é curável? Fantástica pergunta, parabéns, Paula, pela pergunta. O câncer de intestino, hoje é o câncer mais comum da nossa área, ele é o terceiro mais comum. É interessante que as pessoas sabem do câncer de mama, né? Fazem a mamografia, os exames da mama,
os homens, o exame da próstata, e o terceiro câncer mais comum, que é o câncer do intestino, muitos deixam de fazer a colonoscopia como rastreamento, como prevenção. Então, hoje, a colonoscopia, que é uma endoscopia da parte do intestino, é um exame um pouco chato, tem que fazer um preparo do intestino, mas ele é um exame essencial a partir dos 45 anos de idade. 45 anos. Então, se você tem mais de 45, algum familiar puder realmente transmitir isso, é muito importante. As pessoas às vezes não sabem desse dado e é bastante comum vocês irem no médico, inclusive o médico, talvez, um cardiologista de outra área, não pediu o exame. Então, peçam esse exame, por favor, para os médicos, para vocês a partir dos 45 anos. Se o exame é normal, ele pode ser repetido aí a cada 3, 5 anos, sem problema. Mas como não é incomum o câncer de intestino, as pessoas não fazerem a colonoscopia, quase em 30% dos casos a gente tem metástases no diagnóstico. Onde essas metástases são mais comuns? Geralmente no fígado. Então o câncer de intestino, na maioria das vezes, acaba se alastrando, se propagando para o fígado. Mas em quase 30% dos casos, atualmente, mesmo que ele esteja espalhado para o fígado, a gente consegue fazer tratamento, tanto com cirurgia do intestino como cirurgia do fígado, e também com quimioterapia, e eventualmente até nós chamamos no fígado ablações, como se fosse cauterização do fígado. Quer dizer, mesmo hoje, com uma doença metastática para o fígado, a doença é curável. É importante, talvez, esse paciente consultar com uma equipe que entenda bastante de fígado, não só de intestino, como fígado, porque é muito comum a gente receber no ambulatório doenças que são consideradas terminais, a gente olha os exames, revisa a ressonância, o PET, tomografia, e a gente consegue reverter isso e o paciente realmente ficar curado. Outro dado interessante nessa pergunta da Paula, se o câncer com metástase no fígado é curável, no último congresso americano, nos Estados Unidos, foi desenvolvida uma técnica de transplante para esse paciente. Nós nunca faríamos transplante, ou nunca fazíamos transplante para os pacientes com câncer de intestino metastático para o fígado. A gente achava que os dados não eram muito bons, mas como na Europa eles têm muitos órgãos, ou têm a disponibilidade de órgãos mais fácil, eles fizeram estudos com 600 pacientes. 300 fizeram só quimioterapia, né, que é o tratamento, vamos dizer assim, mais comum, e os outros 300 fizeram químio, mas também a possibilidade de transplante. Tinham vários critérios ou vários detalhes que eles precisaram, vamos dizer assim, selecionar a população, mas de forma interessante. Quem fez só quimioterapia, só químio, não fez transplante, a chance dele estar vivo em 5 anos é em torno de 10, 20%. Então aqui me ajuda, ela aumenta a sobrevida, a qualidade de vida, realmente traz benefício, atrasa o crescimento da doença. E quando a gente falou em transplante, a pessoa fez químio e transplante, esse número chegou a 50%. Então metade dos pacientes estavam vivos em 5 anos. Então isso revolucionou a oncologia. Hoje todo paciente com câncer de intestino e metástase hepática, a gente tem que pensar no transplante junto. São critérios bem selecionados, mas hoje é possível sim. No Brasil, a gente tem uma câmara técnica, existe uma dificuldade maior de órgãos, mas se está abrindo essa oportunidade para os pacientes com câncer metastático para fígado serem curáveis com químio e também com transplante. Então é curável sim, Paula. Vamos adiante, só consulte com uma equipe realmente que tenha bastante experiência em transplante. Outra pergunta que a gente teve, que eu falei um pouco, se o câncer de intestino tem prevenção, né? Acho que o Dr. Calil estava na live aí também. Calil, obrigado aí, parabéns pelo teu serviço. Hoje o câncer de intestino tem prevenção, isso tem duas maneiras de falar. Uma é prevenção primária, que é vocês terem bons hábitos de vida, como nós estávamos falando, não fumar, não beber em excesso, manter o peso e exercício. Isso diminui o risco da formação de pólipos. Os pólipos são pequenas verrugas que nós temos dentro do intestino, e essas verrugas, ou esses pólipos, depois de alguns anos, acabam evoluindo ou podendo causar câncer. Para vocês terem ideia na quantidade ou como é frequente os pólipos, depois de 50 anos de idade, 60% da população tem pólipos. Então, por isso que o nosso rastreamento ou a nossa prevenção começa aos 45 anos. A ideia é fazer a colonoscopia
e não achar tumor, mas simplesmente achar os pólipos e retirar eles para que a gente quebre essa sequência, tá? Então, bons hábitos de vida, tentar diminuir o risco de pólipos com esses bons hábitos e a partir dos 45, aí a cada 5 anos, fazer a colonoscopia com uma equipe experiente para detecção e eventualmente retirada desses pólipos intestinais. E eventualmente também toda a família, quem tem pólipo de intestino, o risco familiar também acaba aumentando nos pacientes, tá? Então, acho que é o principal recado, se pudesse dar, eu sempre falo, é vocês levarem para vocês e para os familiares a ideia de fazer coluna aos 45. É o exame de maior prevenção fantástico que a gente pode usar para a minha área, pessoalmente. Outra pergunta, então, se eu posso retirar todo o estômago. Meu pai está com câncer de estômago, precisa tirar todo ele. Como é que ele vai sobreviver a isso, né? Então, bem interessante. O estômago, claro, é bem importante na digestão dos alimentos, para a nossa o nosso metabolismo, a absorção, né, dos alimentos, mas se a gente for ver na cirurgia de obesidade, por exemplo, a gente praticamente tira o estômago, a gente acaba ressecando ou diminuindo ele, né, para que a pessoa não coma tanto e tenha uma perda de peso junto com bons hábitos alimentares. No câncer de estômago também, depende da localização, o estômago ele não é muito grande. Geralmente a gente tem que cortar o tumor fora, tanto o tumor do estômago, como 5 centímetros para cima e para baixo. Bom, então o tumor geralmente tem 3 centímetros ou 4, mais 5 para cima, mais 5 para baixo, está 15 centímetros. Olha, não é pouco não se botar. Na maioria das vezes sobra pouco estômago. Então é possível, sim, a gente sempre tenta manter um pouco do estômago, isso causa mais conforto para o paciente depois, né, da cirurgia, quer dizer, depois de uma cirurgia da retirada parcial do estômago, a gente tem uma câmara gástrica, tem um espaço que comporta mais alimentos, então o paciente come com mais facilidade, vamos dizer assim. Mas se eu precisar tirar todo o estômago, pela questão do tamanho da doença e pela localização, não há problema nenhum, só que a câmara gástrica ou o espaço do estômago é pequeno. Então a pessoa vai ter que comer várias vezes, como na cirurgia de obesidade, né? Se vocês pensarem, comer umas 8 vezes ao dia, sabe? Então não é café, almoço e janta, isso vai ser fracionado várias vezes ao dia e a pessoa vai ter uma vida normal. Claro, não vai ser normal, eu sempre digo, né? Porque não vai chegar no domingo ali junto com a família e comer aquela quantidade exorbitante, sabe? Que a gente às vezes faz, né? Isso ele não pode. Se ele fizer isso, ele vai passar mal, vai ter náusea, enjoo, eventualmente vai vomitar. Não acontece nada de mais sério, mas ele tem reações desconfortáveis por ter um estômago menor. Com os anos, geralmente aí depois de 1 ou 2 anos, aquela região onde o estômago foi retirado, ele acaba dilatando, ele começa a aumentar e a pessoa tem uma tolerância menor à alimentação. Isso é bastante comum, tá? É a mesma coisa que acontece no obeso, né? O obeso ele começa magrinho, comendo pouco, depois o malandro vai comendo um pouco mais e acaba dilatando e absorvendo mais os alimentos, tá? Então pode viver sem estômago, a gente prefere realmente retirar parte dele, mas a vida desse paciente acaba sendo muito boa, né? E lembrando que a chance de cura hoje do câncer gástrico supera 50%, 60% é bem importante a gente, independente da retirada parcial ou total do estômago, fazer a cirurgia. A cirurgia com uma equipe bastante experiente, tá? Isso é bem, bem importante. Puxa vida, já batamos 7h26, que legal aí. Então, outra questão que as pessoas me perguntaram, o Rafael perguntou, sobre vacina para o câncer, né? Então, como é que eu tento responder essa questão? A gente tem vacinas contra o câncer de uma forma de prevenção, HPV, né? A papiloma vírus humano, que causa câncer de colo de útero, hoje ele também causa câncer de boca, esôfago, então todas as crianças, todas as pessoas que puderem, antes da primeira relação sexual, fazer a vacina do HPV. Então, se vacinando contra o HPV, a gente tem um risco menor de câncer. Então, a vacina pode diminuir o câncer, a vacina é para hepatite, né? Que pode causar doenças hepáticas, inclusive cirrose e câncer de fígado. Então, vacina tem, de uma forma de prevenção primária, ser feita ela, mas eu acho que a pergunta principal dele é se a gente pode produzir uma vacina contra o câncer. Eu tenho um câncer e se eu posso produzir ela. Essa é uma tecnologia talvez mais recente, está muito em voga, né? A CAR T-cell, que é as células T. Então eu tiro um pedaço do tumor da pessoa,
E a partir daquele tumor específico, eu consigo produzir uma célula T. Então, nosso problema é produzir ela, produzir uma célula que mate aquele tumor, e outro problema é replicar isso, porque na verdade não adianta só uma, né? Eu preciso ter milhões ou milhares dela para serem replicadas, né? Então, até o Ministério da Saúde agora desenvolveu uma força-tarefa, uma doação de 100 milhões para a USP para desenvolver essa tecnologia. Mas para vocês terem ideia, hoje é algo bem interessante, principalmente na área da hematologia, tá? Cada transplante de células T ou essas cartas de célula custa 2, 3 milhões de reais, então é um tratamento bastante caro, bastante promissor, mas ainda meio inicial, né? Que vocês, mas eu vi uma pessoa lá que ficou curada com isso. Ok, acontece, é isso que a gente busca, mas ainda são relatos iniciais de casos de terapia sobre isso. Eu acho que outra maneira de falar sobre vacina é a imunoterapia, que nós estávamos falando. É um remédio que estimula o sistema imunológico da pessoa, que está dentro da pessoa, né? Eu não produzo ela em laboratório, e eu consigo injetar remédios que estimulam o sistema imunológico a reconhecer o câncer, ir lá, procurar ele dentro do corpo da pessoa e essa célula matar a doença. Isso existe, é realidade no nosso mundo hoje. Geralmente, depois de 2 anos de tratamento, a gente pode suspender e a pessoa pode ficar curada hoje da doença com a imunoterapia, tá? Pessoal, muito obrigado. Eu estava meio ansioso aí pela live, mas achei muito tranquilo. Passou 30 minutos aí voando. Reforçando que toda terça-feira a gente vai estar aí respondendo dúvidas. Vocês podem mandar essas dúvidas antes. Eu vou gravar esse vídeo, vou deixar no Instagram e também no YouTube. Então, eventualmente, se alguém não viu e quer repassar para algum familiar, maior prazer aí poder ajudar qualquer um de vocês aí. Então, carinhosos abraço a todos das suas famílias também. Fiquem com Deus e uma boa semana aí, tá? Abração. Tchau.